Ô, Jô, você falou que 3 vezes a musculação salvou a sua vida. Imagina se você tivesse começado com 20 anos. Porque ela não começou cedo, não, gente. Começou com 30. 30 anos. Então, assim... A gente até sempre foi adepta de uma atividade física. Eu lembro que com 15 anos a gente ia na academia, mas nada com essa consciência. Não, né? e a Jô ficou com as atleta. É. Não é um lifestyle, vou Exato. treinar pra ficar... A Jô subiu em palco. E Ela também vai contar sobre isso. E voltando na história do Instagram, como é que foi? Você começou? Sim, bem lembrado. Eu comecei Foi na época que eu falei, cara, eu preciso mudar minha alimentação, preciso mudar meus hábitos. Comecei a fazer atividade física e comecei a filmar meus treinos. Foi na época, assim, que era, até para quem não lembra, tinha a Gabriela Pugliese, que era famosa, tinha mais umas 2, mas eu nem tinha essa intenção. Na verdade, eu nunca levei muito jeito para digital influencer, nem sabia que existia isso. Caí de paraquedas, né? Caí de paraquedas, porque eu sempre fui muito tímida. Para quem acompanhava meu Instagram no começo, eu tirava foto de óculos, pra vocês terem uma ideia. E nem tirava foto do rosto. O povo ainda falava, se só tira foto de óculos, tira uma foto sem óculos na hora. E eu comecei a mudei a minha alimentação e eu fazia receitinhas, porque conforme eu fui... Tudo na minha vida foi assim, ó. Tudo que eu tive de dificuldade, eu buscava informação, eu estudava, pesquisava e fui colocando em prática, né? Isso que é a bagagem que a gente vai tendo ao longo da vida, né? E aí eu fazia receitinhas e postava meus treinos. E com o passar dos meses, o pessoal foi vendo a diferença, a mudança. Daí o pessoal começou, Jô, como é que é? O que você está fazendo que está mudando tanto essas receitas? E foi assim, um boom. Foi assim, cresceu assim absurdamente. Justamente pelas receitas que eu postava e pelo meu treino e pela diferença do corpo, A né? mudança, E você acha que essa exposição no Instagram, você por ser muito tímida, porque falam muito, Instagram, muitas vezes com um tom meio pejorativo, falando que Instagram não é real, que a gente só posta o que a gente quer, mas há controvérsias, né? Bom, gente, o meu sempre foi a realidade, a minha vida real mesmo. Na verdade, eu não sei nem fazer de conta. Até uma publi mesmo me contratar. Se for uma coisa que não condiz comigo, se for um produto que eu não acredito, se for algo que não tem nada a ver comigo, eu não aceito. Mesmo que fossem publis pagas. Eu cheguei a fazer campanhas assim, para grandes marcas a nível nacional. Eu fui atleta da Optimum Nutrition, fui embaixadora da ON na época. Fui convidada para fazer um evento exclusivo com Arnold Schwarzenegger. Fui selecionada pela Optimum Nutrition na época. Fiz campanhas para fitness, marcas no Rio de Janeiro, de outdoor meu no Rio de Janeiro, para Bro Fitwear, para Caju Brasil. Só que para mim era uma tortura, gente. Sempre foi. Porque até hoje eu sou uma pessoa... Eu sou muito reservada. Mas quando eu coloco a minha vida no Instagram, é a minha vida real, né? E quando você fala assim, eu coloco a minha vida no Instagram, você não acha que essa exposição realista não te fazia continuar? Porque você começou a inspirar as pessoas falavam, Jô, isso foi te alimentando, foi te dando força. O feedback das pessoas é incrível. Isso que é legal falar do Instagram, que é o lado engraçado, positivo da rede social. Por exemplo, que nem eu falo abertamente, teve uma época que eu abordava muito sobre o uso de anabolizantes. Até porque eu tive no meio disso. Então, eu fiz uso, eu fazia muitas postagens abertamente. Uma observação, gente, nunca incentivando, tá? Nunca incentivando. Cada um sabe o que é melhor para si. E eu sempre falo, procure um profissional capacitado. Quando eu digo capacitado, é aquele profissional que vive a experiência. Eu acho isso fundamental. Porque quem vive a experiência, ele tem muito mais propriedade, né? Para te orientar. Mas eu fiz uso e eu postava abertamente, nunca instigando, nunca também incentivando ao uso, mas por quê? Eu postava para dizer a minha experiência, tanto o lado positivo quanto o lado negativo. Porque é sobre a sua vida o seu Instagram. Exato. E, obviamente, quando ela fazia esses posts, tinha haters. Tinha haters, tinha as pessoas, cara, nossa, você tá incentivando, você tá mostrando. E, na verdade, a questão é o seguinte, nesse mundo fake, existe muitos, principalmente nessa área aí de fitness, pessoas famosas que falam, não, eu não uso.
Até entendo, porque às vezes pelo patrocínio elas não podem falar, mas elas negam e aquilo lá é só treino e alimentação. O que acontece? As pessoas querem fazer o treino, fazer a alimentação e não alcançam aquele resultado. E isso é triste. É muito triste porque a pessoa tá porque a pessoa omitindo. fica esperando um corpo igual ao seu, sendo que daquela forma dificilmente ela alcança, principalmente depois de uma certa idade. Por isso que eu comecei apresentando, falando que é tabu para uns, pra Exatamente. Jo, é a vida dela. Porque hoje, a gente tá falando de 10, 14 anos atrás. Hoje é tão engraçado que a gente já sabe que a pessoa toma esteroide, né? Sim. E a pessoa fala, ai, não, eu falo, não, tá. cara, tá bom, né? Respeito cada um, né? Mas você sabe, você sabe. E lá atrás você sofreu hater. Eu sei de todos os colaterais, porque eu vivi. Eu lembro que você falava dos colaterais de cada um. Falava, até hoje. Isso eu tomei, fez que isso eu e fez fiz aquilo. no feed sobre oxandrolona, posts de há 8 anos atrás, que até hoje vem no direct. Até hoje eu recebo direct em cima desses posts. Eu lembro que você colocava o nome da falando droga. sobre oxandrolona. Fiz muita live com profissionais maravilhosos, que nem eram profissionais, como é que se diz? Aqueles famosos, mas os profissionais capacitados mesmo. E hoje estão, porque faz tempo. Hoje estão. Fiz, nessas lives eu aprendi muito com eles, que eu falava minhas lives era mais consultoria. Ainda para mim, Ela, eu aproveitava para aprender. Então eu falo assim, gente, tudo na minha vida, a bagagem que eu tenho hoje foi com base em experiência de vida mesmo, né? Isso que fez eu buscar o que é a área da saúde. Então eu estudei desde alimentação, amo nutrição funcional, porque eu acho que é fantástico, a melhor coisa que tem, por exemplo, é o alimento. E eu vou falar uma coisa para vocês, pessoal, peguem aí. Não existe milagre. Pode ser o melhor anabolizante que for, pode ser o melhor suplemento que for. Se você não mudar a sua mentalidade, se você não vê prazer naquele alimento que te faz bem, se você não colocar em prática atividade física, nem um anabolizante vai fazer por você. Eu sei de experiência própria, isso que a gente é gêmea, então vocês podem falar, genética. É genética. Não, a gente é gêmea e tudo combina muito entre nós. Porém, uma vez, Jo, que você tá? Ela tava usando o Ox e eu falei, vou fazer. Gente, eu engordei uns 6 quilos. Levei quase 1 ano pra emagrecer, me deu celulite, deu barriga. Ó, foi um estrago. Engordou de gordura, vai ganhar massa. Mas só que dá não, uma fome, né? Só que o problema é que dá muita fome e eu não controlo. Não comeu limpo. Não, agora me diz limpo. exatamente. Genética igual estrutura biotipo. Ficou praticamente retidona. idêntico. Cara, virou... E o que tinha de diferença entre eu e ela? Alimentação. E treino também, né? O meu treino era assíduo. A Georgia não comia certo? Limpo, vamos dizer limpo, assim. E os treinos eram nas coxas. Não era nas coxas. Reteu tanto, ficou tão inchado que apertava as canelas, afundava. Foi 5 quilos que ela ficou assim, celulite e tudo, gente. Foi... Então, anabolizante é uma coisa que é um complemento. Cereja do bolo. Que seja o que for. Com um acompanhamento médico, tá, gente? Com uma dieta equilibrada, com treino bem assíduo, tá? Que seja um hábito. Sim, você vai potencializar seus resultados, mas só ele, você só vai fazer estrago. E sim, você vai ter colateral. Sim. E colaterais... Ai, nenhum colateral. Nada. Eu ouço isso, eu falo, tá. Colaterais como eu conheço bem. Conta aí pra nós, Ju. Eu lembro. Colaterais eu conheço bem. Principalmente quando o pessoal até me pergunta, Masteron. Eu falei, bom, depende da dose. O que diferencia? Isso é clichê, mas é fato. O que diferencia o veneno, o remédio do veneno, é a dose, tá? Por que a dose faz tanta diferença? Presta atenção. Para você ter resultados, quanto menor a dose, melhor. Quanto maior a intensidade de treino, mais receptores você cria para absorver completamente aquela dose pequena que você está usando.
Ou seja, mais treino, mais receptores, menos colaterais. Então, não adianta tomar uma dose alta e treino baixo. É dose baixa, treino intenso, você aumenta receptores para receber toda aquela dose mínima e potencializar o melhor que ele tem, melhor aproveitamento e menos colaterais, certo? Então, gente, coloque isso na mentalidade de vocês, na cabeça de vocês. Outra coisa, quais foram as melhores para mim? Inclusive, eu fiquei 2 anos sem utilizar, voltei a utilizar faz 1 mês, mas eu fiquei 2 anos fazendo reposição hormonal, que é necessário na minha idade, principalmente, mas o que nem eu falo, gente, desde os 28, 30, você já faz um exame, viu que tá baixo, já começa a repor, tá? Eu fiquei 2 anos sem usar nenhum tipo de anabolizante e não ganhei peso, mas questão metabólica continuou muito boa porque fiz reposição de nutrientes. Mais uma dica aí, gente, não percam. Vitaminas do complexo B são fundamentais para o metabolismo. Por quê? Vitamina B2, B3, B5, B6, elas transformam o carboidrato em fonte de energia. Na falta delas, esse carboidrato vira gordura. Então, por que é tão importante você estar com os nutrientes em dia? Faça um exame de sangue, veja como é que tá, reponha. Porque às vezes a pessoa fala, meu metabolismo tá lento. Cara, vai lá e toma um pré-treino, um termogênico. Não, gente, é falta às vezes simplesmente de um complexo B, que vai transformar aquele alimento carboidrato em fonte de energia, em ATP no intestino, tá? Então, o meu metabolismo hoje, com 50 anos de idade, eu tenho que lutar para ganhar um pezinho. Aí eu voltei a tomar oxandrolona recentemente, 5 miligramas. Tem gente que toma 20. Não tem necessidade. Toma 2. Com 5 miligramas de um treino bem direcionado, uma alimentação, você tem ótimos resultados, tá? Que nem eu falo, gente, mais uma vez, não incentivando. Cada um tem, né, a sua opção de escolha, desde que seja bem acompanhado. E exames, tá? Exames rotineiros é fundamental. Nunca tive um problema de fígado, nunca tive um problema de rim. Por quê? Todos os esteroides, ésteres, anabólicos, eles dá uma sobrecarga hepática. Então, é muito importante, né, seu médico te orientar para você usar um protetor hepático. Protetores hepáticos é um remédio? Não, é um suplemento. NAC, N-acetilcisteína, silimarina, que ele vai desintoxicar seu fígado.